eu ia para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, e às vezes falava: Senhor, será que eu não estou em uma bolha? Será que eu não estou sendo enganado? Eu sofria com isso. Sentava, o pastor pregava. 3, 4 dias depois: Senhor, o Senhor existe. Eu gostaria que a igreja abrisse a Bíblia em Hebreus, capítulo 11 de Hebreus, versículo 1. Hebreus 11, 1. E se você quiser deixar a sua Bíblia já aberta em Lucas 24, versículo 1, pode deixar também, por favor. Meus irmãos, nessa manhã eu quero falar a respeito de dúvidas, de incertezas. E por que eu quero falar a respeito de dúvidas? Porque todos nós temos lapsos de dúvidas, ainda mais quando passamos por momentos difíceis. Eu vou fazer uma pergunta aqui, e não é vergonhoso você falar, não é vergonhoso você se expor. Alguém aqui, já em um momento difícil da sua vida, já chegou aquele pensamento assim: será que Deus existe mesmo? Quem? Oh, meus irmãos, pelo amor de Deus, quer dizer que nunca veio na sua cabeça, na sua mente, num momento difícil, de dor, esse pensamento assim: Senhor, será que o Senhor existe mesmo? Isso mostra que você é um ser humano. Eu creio que o que o Espírito Santo vai tratar conosco aqui nessa manhã é algo para a gente ser curado das dúvidas e das incertezas. Aprendemos que a fé, ela traz à existência o que não existe. Linkamos ou associamos a fé com conquistas, que eu preciso ter fé para conquistar, que eu preciso ter fé para ir em frente, que eu preciso ter fé para suportar. Mas, meus irmãos, você sabe realmente qual é o propósito da fé? Aqui está uma descrição maravilhosa. A fé que nós temos, a fé que o Senhor entregou para nós, ela tem um propósito maior. Qual é o propósito maior da fé? Você crê que Deus existe. A fé que você tem, a fé que nós temos, não é: eu preciso ter fé para me conquistar, eu preciso ter fé para me estabelecer, eu preciso ter fé para alcançar. Não, você precisa ter fé para crer que Deus existe. O texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não. Olha aí. A fé não está relacionada a bênçãos, somente bênçãos. A fé está relacionada a algo que você não está vendo, mas você precisa crer como se você estivesse vendo. Quem está entendendo, faz assim. É muito importante, meus irmãos, quando Jesus ele fala que quando ele vier, a fé praticamente vai estar
sumindo ou desaparecendo da terra. Isso é uma verdade. Sabe por quê? Hoje, quantas pessoas dizem que já não acreditam mais em Deus? Agora, olha como isso é espantoso e curioso ao mesmo tempo. Por que não existe ateu nos campos, nos sítios, nas fazendas, na roça? Por que não existe, hein, seu Silvio? Por que não existe, André? Sabe por quê? Porque lá no campo você contempla tudo que Deus fez. Você contempla os rios, os animais, as árvores, o nascer do sol, o pôr do sol, a chuva. E quando você contempla tudo isso, você se recusa a dizer que não existe um Deus, porque é impossível que não exista. Agora, por que está crescendo o número de ateus? Porque quem mora na cidade contempla a criação dos homens. Carro, casa, prédio, tudo que o homem criou, você está em contato constantemente. Meus irmãos, aqueles que contemplam a grandeza de Deus, a criação do Senhor, é impossível ser um ateu. Agora, por que a fé a cada dia está se esfriando? Porque as pessoas, elas estão mais em contato com aquilo que o homem criou do que aquilo que Deus criou, aquilo que Deus fez. Olha, esse texto, meus irmãos, vai nos pegar nessa manhã, nesse domingo de ressurreição, porque é necessário você crer que Jesus ressuscitou também. Amém? Aí o texto continua dizendo: pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de quem? De Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Aí continua o texto no versículo 4: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo quanto à aprovação de Deus, quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi levado, a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a quem? Agora, olha, meus irmãos, esse versículo aqui. De fato, sem fé é impossível. Entenda, porque é necessário aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Você está vendo o propósito da fé? Nós aprendemos que a fé eu preciso ter para conquistar, a fé eu preciso ter para trazer à existência aquilo que não existe. Não. A fé que o Senhor distribuiu entre nós é justamente para a gente se aproximar dEle e crer que Ele existe. Isso é profundo demais. E aí o texto continua dizendo: e que recompensa os que o buscam. Meus irmãos, quando o Senhor repreendeu Tomé, quando o Senhor apareceu, naquele primeiro dia da semana também, um domingo, os discípulos estavam às portas trancados, com medo dos judeus, e o Senhor aparece e repreende a Tomé, dizendo: Tomé, vem cá, coloca aqui o seu dedo na minha mão furada,
Coloca aqui, ó, o seu dedo, aqui onde os guardas me machucaram, me furaram. E na sequência o Senhor fala assim: não sejas incrédulo, mas seja o quê? Crente. Aí o Senhor fala algo muito profundo. Ele fala assim: olha, bem mais aventurados ou felizes são aqueles que não me viram, mas creram. Então, meus irmãos, nós somos bem-aventurados, nós somos felizes. Amém? Nós somos felizes. Agora, o Senhor não espera de nós, depois de 2024 anos à frente, que nós venhamos agir como eles agiram, os discípulos, os apóstolos. O Senhor espera de nós uma convicção, uma certeza que Ele está vivo, que Ele é real, que Ele está do nosso lado. É difícil, as pessoas, elas acostumaram a associar as coisas boas a Deus. Se tudo que está acontecendo de bom na minha vida, eu sempre vou reportar a quem? A Deus. Se as coisas estão caminhando, se as coisas estão dando certo, é porque Deus está comigo, é porque o Senhor está do meu lado. Isso não é verdade, meus irmãos. Até o diabo faz coisas boas. No deserto, o que o diabo começou a oferecer para o Senhor? Vantagens. Dizendo para ele: olha, se prostrado me adorares, olha, isso tudo aqui é meu, foi me dado. Olha, eu te dou isso, eu te dou aquilo, eu te dou aquilo. O diabo também dá. Só que eu vou te dar uma notícia: Deus também tira. Deus apenas não dá, Deus também o quê? Tira. Deus é bom, mas Deus também é justo. Só que as pessoas, elas, infelizmente, elas deixaram ser seduzidas por essa cultura, que tudo que Deus faz, né, tudo que acontece de bom na minha vida, porque Deus está fazendo. É como a gente falou esses dias, né? O que é bênção para nós? O que é bênção para mim? O que é bênção para você? E aí a gente deu o exemplo de José. Porque na cabeça de José, o que seria bênção para ele? Colocar sua túnica e reinar sobre os seus irmãos, porque era a revelação que ele tinha, era o sonho que ele tinha. Mas o que foi bênção para Deus? Foi enviar José como escravo para onde? Para o Egito. Mas hoje eu quero compartilhar com os irmãos o que nós precisamos fazer para curar as nossas dúvidas, incertezas. O principal propósito da fé não é conquistar, mas sim crer na existência de Deus. Gostaria que a igreja abrisse a Bíblia no livro de Lucas 24, capítulo 24, versículo 1, por favor. Os irmãos, deixa eu perguntar para você: como seriam as nossas atitudes se a gente tivesse vivido ao lado de Cristo fisicamente? Como seria? Esses dias atrás eu comecei a falar: Senhor, eu sou uma pessoa que eu não tenho, o Senhor não me entregou algumas ferramentas, eu não tenho um ministério profético, eu não tenho sonhos proféticos, revelações, visões. E eu já ouvi da boca de muitas pessoas
experiências maravilhosas. E Senhor, eu creio. Eu não tenho dúvidas a respeito disso. Eu não tenho dúvidas que o irmão enxergou o fogo no monte. Eu não tenho dúvidas que o irmão teve uma visão, Deus apareceu. Eu não tenho dúvidas, porque Deus, Ele faz. Faz ou não faz, igreja? Ele faz. Só que eu comecei a pensar comigo mesmo, e eu falei: Senhor, e se o Senhor me desse a oportunidade só de ter uma experiência dessa sobrenatural, como que seria a minha fé em Ti? Como que a minha fé iria aumentar, se o Senhor permitisse eu ter uma visão de algo que vai acontecer? E eu comecei a falar: Senhor, eu só queria ver qualquer coisinha. Meus irmãos, olha, eu passei em uma cidade chamada Porto Ferreira, e lá tinha uns 3, 4 irmãos que eles iam orar no vale. E aí o irmão falou assim para mim: pastor, o senhor precisa ir no vale conosco. Eu falei: o que acontece nesse vale? Pastor, a gente já viu, olha uma das maravilhas que a gente testemunhou. Chovia à nossa volta, mas em nós não chovia. Teve um dia que parece que as árvores se abriram assim, para o Senhor descer. Tem dias que o chão aqui pega fogo. Eu falei: pronto, é agora que eu vou ver. Peguei meu violãozinho, coloquei nas costas e aí a gente chegou lá, e eu ansioso. Gente, eu não estou debochando, eu creio. Você precisa crer. E aí estamos lá na oração, violãozinho, louvor, adoração, mas não aconteceu nada. E aí depois, pela segunda vez, eu fui, pela terceira vez. Daqui a pouco os irmãos, eu acho que eles já estavam me convidando a se retirar, e falaram assim: pastor, o senhor é meio pé frio, hein? É só o senhor vir aqui que nada acontece. Os irmãos, isso nunca me abalou, mas é lógico que, como que eu queria ter uma experiência dessa? Mas tem pessoas que têm essas experiências e não temem a Deus, e não servem o Senhor de coração. E eu sirvo, eu procuro me empenhar. E para cada um de nós, Deus tem um propósito. Eu me lembro uma vez também que eu estava voltando de Itapetininga, e eu dei carona para um jovem que estava na rodoviária, para deixar ele aqui em Tatuí. E no meio do caminho, eu fui conversando com ele, e ele falando assim: pastor, eu sou afastado. E eu perguntei qual era o motivo que ele tinha se afastado. E aí ele falou assim: pastor, olha, nós íamos ao monte, todo mundo tinha uma experiência com Deus, menos eu. E eu comecei a olhar e falar: Senhor, o Senhor não gosta de mim, porque fulano viu, Beltrano viu, teve uma experiência e eu não tive. O que acontece comigo? Por que o Senhor não permite eu enxergar nada? E aí ele desanimou, pegou, saiu da igreja. E aí ele me encontra no meio do caminho, e eu falei assim para ele: olha, isso não é motivo para você ter abandonado o Senhor. E se eu te falar que faz quase 20 anos que eu prego o Evangelho, e eu nunca vi um graveto pegando fogo? Porque mais bem-aventurados são aqueles que não viram, mais o quê? Creram. Quem é que você nunca viu, mas você crê? Faz assim, você é um bem-aventurado. É lógico que fica no nosso coração aquele sentimento: oh Deus, eu só queria ver um gravetinho pegando fogo. Quem sabe a minha fé iria aumentar um pouco mais. E se eu falar para vocês que aqueles que estavam do lado de Cristo, do lado do Senhor, mesmo ouvindo todas as profecias, mesmo sabendo todas as profecias, quando Jesus
foi crucificado, eles não estavam esperando o Senhor. A grande maioria dos discípulos não estavam esperando, exceto as mulheres que foram cedo, de madrugada ainda, para buscar o Senhor, para encontrar o Senhor, lá no túmulo. A Bíblia diz assim, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas ainda com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Diga glória a Deus. Um domingo como esse, o domingo de ressurreição, na verdade, as mulheres nem precisavam ir, porque Jesus já tinha deixado eles avisados: no terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que Ele falou para vocês, estando ainda: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Os anjos repetindo de novo para elas. Sabe, meus irmãos, é muito difícil para o Senhor, quando o Senhor nos encontra com esse pensamento: será que eu não estou vivendo uma bolha? Será que não fizeram uma lavagem cerebral na minha mente? Será que não estão tentando me manipular? Será que o que eu estou vendo aí fora não é criação do homem? Será que não é um programa secreto, um programa militar secreto que nós estamos vivendo? E aí as pessoas começam a se questionar. Sabe por quê, meus irmãos, que nós ainda passamos por isso? Porque os nossos olhos não estão contemplando a criação, e sim obras de homens. Por que nós passamos por isso? Porque nós estamos mais envolvidos com os nossos afazeres do que servir a Deus de fato e verdade. Estamos mais conectados nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube. Estamos mais conectados. E sem falar os irmãos que já estão conectados, com a inteligência artificial, buscando na IA o que deve buscar na palavra de quem? De Deus. Para onde nós estamos caminhando? Para onde está? Qual é a direção que está os nossos olhos? Porque se eu acho tudo normal, então dificilmente eu vou acreditar no sobrenatural. Se é normal a minha família está assim, se é normal o meu casamento está assim, se é normal a minha vida está assim, e a gente começa a achar tudo normal, é isso mesmo, o diabo quer que nós pensamos assim. Tudo é normal. E os anjos pegam as mulheres e falam: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele vive, meus irmãos. Ele vive, amém? Posso falar algo para você? Hoje, domingo de Páscoa, ressurreição, ação de graças,
Sabe qual é o maior presente que você pode dar para Jesus hoje? É você fechar os olhos, respirar bem fundo e dizer: Jesus, eu creio em Ti. Não precisa fazer promessa. Senhor, eu te prometo fazer isso. Senhor, eu te prometo fazer aquilo. Não, esquece promessas. É você poder fechar os seus olhos e falar: Mestre, eu creio em Ti. Meus irmãos, enquanto a gente olhar para as obras dos homens, enquanto a gente estiver conectado com problemas em cima de problemas, enquanto a gente estiver atarefado, a gente não vai perceber que Jesus está do nosso lado. E isso é verdade, porque esse texto nos ensina isso. No versículo 8 diz assim: então elas lembraram das palavras de Jesus, e voltando do túmulo anunciaram a todas estas coisas aos 11 e todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também os demais que estavam com eles confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles, tais palavras pareciam o que, a igreja? Um delírio, uma loucura. Mas meus irmãos, 2 dias antes eles estavam com Cristo no Getsêmani, onde eles presenciaram a agonia do Senhor, as lágrimas sendo transformadas em sangue. Eles viram as obras, eles viram o morto ser ressuscitado, Lázaro que cheirava mal, havia morto 4 dias, cego que passou a enxergar, paralítico que passou a andar. Esses discípulos e apóstolos, meus irmãos, eles testemunharam todos os feitos. Mas naquele momento, que era necessário eles acreditarem e esperarem, eles tiveram dúvidas, incertezas. E aí, continuando, paramos aqui no 11. Mas para eles, tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Por que que nós passamos por isso? Por que que nós passamos por isso? Por que que nós deixamos o nosso coração ter espaço para as dúvidas? Sabe, meus irmãos, eu vejo que a dúvida, ela machuca o coração do Senhor. Se tem algo que interrompe o sobrenatural, é a dúvida. Como eram os nossos pais na fé? O que falar de Elias, que orou 7 vezes de joelho, e quando o auxiliar dele falou que tinha uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem sobre o mar, ele falou: não precisa de mais nada, isso aqui já basta para mim, pode anunciar que está vindo grande chuva. Olha a fé dos nossos pais. Josué precisando de mais tempo para poder vencer uma batalha, levanta as mãos aos céus e fala: sol, detenha-te. Por que aquela geração viveu milagres feitos, grandiosos, e hoje o que mais é difícil encontrar é milagres
sobrenatural entre nós, porque o nosso coração a cada dia está se inclinando para as coisas da carne e não para a do Espírito. E aí continua dizendo o texto: naquele mesmo dia, versículo 13, naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: de que se trata? Jesus perguntou para eles. Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Meus irmãos, aqui eles já não estavam mais tratando Jesus como filho de Deus, mas apenas como um profeta poderoso em obras. Por que o nosso coração se estremece diante das dificuldades, diante das dúvidas? Por que é tão difícil a gente crer que o Senhor está conosco, que o Senhor está ao nosso lado? Se Ele fez uma promessa que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Ah, se Deus estivesse comigo, a minha vida econômica não estava dessa forma. Ah, se Deus estivesse comigo, meu casamento não estava desse jeito. Ah, se Deus estivesse comigo, os meus sonhos já tinham sido realizados. Meus irmãos, precisamos sair dessa bolha religiosa. E entender que Deus não trabalha por necessidade. Deus nunca vai trabalhar. A religião nos ensinou a buscar a Deus pela necessidade. Ó, se você estiver quebrado, venha. Ó, se você estiver endividado, venha. Ó, se você estiver doente, venha. Eu me lembro uma história que meu irmão me contou, de uma senhora que estava com câncer, e ela foi na igreja, e eles estavam em uma campanha de oração. E essa senhora, ela foi curada de câncer. E depois ela sumiu da igreja. E ele encontrou ela uma vez na rua e perguntou: senhora, por que a senhora não foi mais? Jesus foi tão bom contigo. Ela falou assim para ele: eu fui na igreja buscar a minha cura. Eu não falei que eu ia ficar na igreja. Porque essa é a mentalidade das pessoas. Mas nós, meus irmãos, não estamos aqui por bênção ou pelo que Ele faz. Nós estamos aqui pelo que Ele é, o que Ele representa para cada um de nós. Amém, meus irmãos? Por isso que é tão difícil lugares que trazem essa mensagem crescer de uma forma como outros lugares que só oferece o pão. Ah, conheço a igreja do pastor fulano, está lotada, ela está oferecendo pão, mas não oferece Cristo. Meus irmãos, qual é o maior presente que a gente dá para Jesus hoje? É promessas? É falar: Senhor, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Eu posso estar no fundo do poço, eu posso estar vivendo
o meu tempo de crise dentro da minha casa. Eu posso estar vivendo uma situação triste, angustiante, como os dos pais, como das heroínas, das mulheres de fé. Mas eu creio em Ti. Eu creio que o Senhor ressuscitou. Eu creio na Tua palavra. Não preciso colocar o meu dedo na mão furada. Não preciso colocar o meu dedo do lado onde os guardas furaram com a lança. E naquela caminhada, Jesus do lado dos dois discípulos, naquele diálogo, continua dizendo assim: e como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. Meus irmãos, 2 dias após não estarem mais com Cristo, eles já não acreditavam que Jesus iria ressuscitar, que Jesus era o Cristo. Você sabe o que acontece? Por que nós falamos que você deve estar unido, próximo, num caminho junto, esteja envolvido com as coisas da igreja? Porque, meus irmãos, o momento que você se afasta, que você não está mais com Jesus, tudo vai a ladeira abaixo. E aí, o texto continua dizendo: mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo dele. Voltam dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Não acreditaram nem nos anjos, meus irmãos. Gente, por que nós temos um coração tão duro? Por que nós acreditamos só quando as coisas estão legal, as coisas estão caminhando? Como que é difícil. Eles não acreditaram nem no que os anjos haviam falado para as mulheres. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão que as mulheres disseram, mas não o viram. Então eles lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Jesus pega e repreende eles. E aí Jesus tem que repetir a mesa, porque os seus discípulos ainda não haviam compreendido, mesmo ele tendo que falar, mesmo ele tendo falado várias e várias vezes. E aí Jesus começa, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia, da onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. Meus irmãos, aqui é muito glorioso. Sabe como que a gente consegue também vencer as dúvidas? É a gente chamando Jesus para ficar conosco. E aí, no versículo 30, diz assim, e aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou,
e depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu na presença deles. E disseram uns aos outros: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho? Quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais disseram: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido o Senhor no partir do pão. Que lindo isso! Que lindo! O que o Senhor fez acontecer. Sabe, meus irmãos, hoje nós estamos aqui reunidos como igreja nesse lugar, nesse local, para celebrar, para se alegrar um domingo de ressurreição, um domingo de ação de graças. Não deixe que o seu sentimento ou os nossos sentimentos nos enganem. Porque do fato de você estar sentado aí nessa cadeira, ouvindo essa mensagem, não quer dizer que você realmente, de fato e verdade, de todo o seu coração, você crê que Jesus ressuscitou. Porque se do lado de Cristo, aqueles que estavam do lado, que testemunharam, que viram, que enxergaram as maravilhas, se eles tiveram o coração acometido de dúvidas, de incertezas, quanto mais a gente. E aí que entra a humildade, porque a gente tem vergonha de levantar a mão e falar assim: eu já tive dúvidas da existência de Deus, mas o Senhor conhece o teu coração e sabe do teu choro, sabe das lágrimas que caem no seu travesseiro. O Senhor sabe de tudo, das suas emoções, dos dias que você vem na igreja pensando em desistir, em parar, não vou mais. O Senhor sabe das nossas fraquezas. Homem, Deus conhece você. Mulher, Deus te conhece. Deus sabe de tudo, da forma que nós agimos dentro de casa, da forma que a gente se comporta no nosso casamento, da forma que nós falamos de Cristo. O Senhor conhece todos os nossos segredos. Os irmãos, sabe, esses tempos eu compartilhei aqui a verdade. Precisamos tirar a nossa capa religiosa, arrancar ela, jogar fora e dizer: Cristo, sou eu, esse daqui que o Senhor está vendo, esse homem que duvida de vez em quando, essa mulher que duvida de vez em quando, esse que tem vontade de fazer algo errado, ruim, esse sou eu. Que às vezes vou para a igreja empurrado, ou vou porque a minha esposa vai, ou vou porque o meu marido vai. Sou eu esse, que às vezes tenho vontade de me entregar às imoralidades, às tentações da carne. Sou eu esse, falho, errante, pecador. Isso não é vergonha a gente falar diante de Deus, diante do Senhor. Vergonha, meus irmãos, é falar que tem uma fé que na verdade não existe. Uma fé que está mais acometidas de dúvidas, de incertezas, de desejos de parar, de jogar tudo para o alto. Sabe, meus irmãos, eu vejo que o que Deus mais tem nojo em nós é da nossa hipocrisia, da nossa falsidade. Mas eu quero
dizer para você, meus irmãos, que é melhor a gente se jogar aos pés dele e dizer: eu sou tudo isso aqui que o Senhor está vendo, do que a gente ficar com o nosso peito levantado dizendo: Senhor, tu sabes que eu sou fiel, Senhor, eu olha, vocês entendem? O que nós precisamos, meus irmãos, é lutar para se desvencilhar de todo que é tipo de dúvidas e incertezas. Quem está entendendo, faz assim: glória a Deus, Ele é maravilhoso. E aí no versículo 36 diz assim: falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. Ele disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? Por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne e nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Oh, meus irmãos, você quer desagradar a Deus? Você pode se entregar à imundícia desse mundo, mas o pecado ele não será maior do que a dúvida que carregamos no coração. Pastor, mas como que eu vou me desvencilhar disso, desses pensamentos? É lógico que esses pensamentos, essas dúvidas, elas sempre vão tentar fazer ninho na sua cabeça, porque a estratégia do diabo é essa, é que nós venhamos ter dúvidas daquilo que o Senhor tem para nós, daquilo que o Senhor vai fazer em nós e através de nós. No início da minha conversão, eu tinha muito isso, mas era direto. Eu ia para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, e às vezes falava: Senhor, será que eu não estou em uma bolha? Será que eu não estou sendo enganado? Eu sofria com isso. Sentava, o pastor pregava. 3, 4 dias depois: Senhor, só existe. Aí um dia o Espírito Santo falou assim para mim: olha para as estrelas, olha para o sol. Qual homem teria a capacidade de criar algo tão perfeito? Olha para a lua, o cuidado que eu tenho com vocês. Quando chega o final da tarde e eu trago uma luz com menos intensidade para vocês dormirem. Olha para a chuva caindo dos céus. Eu aprendi que a única forma de você vencer
todas as dúvidas é você olhar para a criação, para tudo que Ele fez. Olhar para o cachorrinho que você tem dentro de casa, para o gato, para o passarinho, e você perguntar quem fez. E você vai chegar à conclusão que Ele está aí, olhando e nos observando. Que o que mais agrada a Ele não são promessas, não são conquistas, nada impressiona o Senhor. Nada impressiona o Senhor. A única coisa que impressiona o Senhor é a nossa fé, mas não é em questão de conquista, é crer nele. Porque foi quando Jesus falou a respeito do centurião: nem mesmo em Israel achei fé como essa. Então, o que o Senhor procura em nossos corações nessa manhã não são promessas, mas sim, eu creio em Ti, Pai. Amém? E depois deste diálogo que Jesus tem com seus discípulos, no versículo 40 continua dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não acreditarem, ele ainda, por causa da alegria, como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, dos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que compreendesse as escrituras, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Glória a Deus, meus irmãos. Esse é o nosso Senhor. Feche a sua Bíblia, se coloque de pé aí no seu lugar.